O Real Madrid tem tantos fãs ao redor do mundo, mas ao mesmo tempo, eles também têm muitos haters ao redor do mundo. Então, por que as pessoas realmente odeiam o Real Madrid? Veremos 10 razões pelas quais isso pode estar nesse vídeo. General Francisco Franco foi um ditador que governou a Espanha entre 1938 e 1973. Foi uma figura singular que trouxe muito ódio ao Real Madrid naquela época. Naturalmente, o general operava a partir de Madrid e era conhecido por ser particularmente perverso com os catalães e a região como estas. Como seria de esperar, infiltraram-se no futebol. Por exemplo, havia rumores de que antes do jogo do Clássico que o Barcelona perdeu para o Real Madrid por 11 gols a 1993, Franco e a polícia de Madrid ameaçaram o staff e os jogadores do Barcelona também. O Barça foi forçado a tirar a bandeira catalã do seu escudo. E esse e muito mais são algumas das razões pelas quais pessoas na Espanha começaram a odiar o Real Madrid, porque parecia que era apenas o clube dos opressores. Florentino Pérez. Aqui temos mais um líder que fez muitas pessoas odiarem o clube. Florentino Pérez é o presidente do Real Madrid e está desde 2009. Ele também foi o presidente do clube em 2000 e 2006. Essas duas passagens no comando do Real Madrid, certamente você conheceu ele e a sua politicagem. O homem é arrogante e não se importa em quem ele pisa, desde que ele consiga o que quer, e não mudou nada ao longo das décadas. E para sermos honestos, às vezes os torcedores também se cansam e se irritam com seu próprio presidente. Os torcedores do Real Madrid podem ser muito chatos, e o engraçado é que nem estamos falando de quão arrogante e quanto hostis eles são com seus torcedores rivais. Estamos falando sobre como eles são imprudentes e malvados com seus próprios jogadores. Essas pessoas podem ganhar tudo neste momento, mas no minuto que os jogadores terem um dia ruim, eles já estão pedindo suas cabeças. Eles são bem exigentes, mas na verdade, eles não se colocam no lugar dos jogadores. Eles também são humanos, e tudo bem eles terem dias ruins. Você imaginaria que esses torcedores vaiaram Cristiano Ronaldo no Santiago Bernabéu depois de tudo que esse cara fez pelo clube? Ele teve um dia ruim. Em vez de o time apoiar, eles apenas vaiaram o pentacampeão da Bola de Ouro. E ele não é a única vítima dos torcedores. Jogadores como Zidane, Bale, Benzema, Casillas, Raul, Marcelo, e eles até vaiaram Ronaldo Fenômeno só porque ele acrescentou algum peso em seu corpo. Jogam sujo. Jogadores do Real Madrid têm um histórico de jogar sujo independentemente do treinador responsável. São jogadores agressivos ou estão tentando acabar com o adversário. Muitos jogadores são culpados do comportamento antiesportivo no passado, que levantava a questão se o clube procurava especificamente jogadores assim, ou era o clube que os tornava assim. Anos atrás vimos jogadores como Sérgio Ramos e Pepe, que foram excessivamente agressivos em várias partidas, faziam desarmes pesados e começavam brigas, especialmente em jogos do El Clássico. Zombavam de torcedores adversários e até zombavam dos árbitros pela forma como isso começou. Sérgio Ramos é um deles, mas se a gente voltar um pouquinho ao passado, veremos jogadores como Guti, Guerreiros, Pablo Garcia, que eram conhecidos por serem da mesma forma, dificilmente jogarem justo. A imprensa. A imprensa deve relatar os acontecimentos enquanto ficam neutros, mas elas não rolam assim na Espanha. Elas se esforçam ao máximo, mas simplesmente não conseguem esconder seu preconceito. Elas amam o Real Madrid. É claro, para o mundo, se uma coisinha falha no caminho do Real, a imprensa vai exagerar. O número de árbitros foram colocados sobre muita pressão pela imprensa simplesmente porque eles tomaram uma decisão que não favoreceu o Real. Certamente os próprios torcedores do Real adoraram e gostaram de fazer essas coisas. Quero dizer, se beneficiaram muito com isso, mas os verdadeiros amantes do futebol geralmente ficam enjoados com coisas assim. Isso nos faz desprezar o clube. Desrespeitam suas lendas. O Real Madrid não respeita suas lendas e é realmente muito nojento como eles continuaram a tratá-los. Todos nós vimos o que fizeram com Casillas, Sérgio Ramos, Cristiano Ronaldo e até o Zidane. Essas são pessoas que deram tanto ao clube e compraram muito sucesso, mas os merengues se reviram e os tratam como lixo. Algumas dessas lendas só pediram para ser valorizadas e em vez de darem isso a eles, Florentino e sua diretoria terminaram com eles como se fossem garotos. Quando Zidane deixou o Real Madrid no final da temporada 2020 e 2021,
ele escolheu finalmente falar sobre o tratamento que recebeu do Real. Estou saindo porque sinto que o clube não tem mais fé em mim e é o que eu preciso. Nenhum apoio para construir algo a médio ou a longo prazo. E este foi o homem que ganhou 3 vezes a Champions em forma consecutiva. Então não foi à toa que ele disse isso. O clube perdeu a fé nele. E isso tudo só por causa de uma má fase. Mas quando ele decidiu sair, deixou umas palavras muito sábias. As relações humanas são essenciais, mas elas são tão importantes que o dinheiro mais importante e que a fama mais importante o tornam mais importante que tudo. Arbitragem parcial. Claro, o Real Madrid não são os únicos clubes que tiveram a decisão errada dos árbitros, mas parece que isso acontece com muita frequência para eles e nos maiores palcos também. Comentaristas de futebol ainda questionam suas ligas dos campeões, com base nas decisões dos árbitros, como por exemplo na semifinal de 2018, o árbitro não concedeu que era um pênalti óbvio para o Bayern, depois que o Marcelo tocou a bola na mão. É claro que você conheceu alguma história que o Real acabou ganhando aquela eliminatória e depois venceu o torneio. Mas depois do jogo, até o próprio Marcelo admitiu que tocou na sua mão. Mas talvez o Real Madrid tenha mais benefício, são os ciclos errados nas quartas de finais. Em 2017, Cristiano marcou 2 gols em posições de impedimento. Em 2016, Sérgio Ramos estava obviamente impedido. Isso é tão louco que tantos fãs do futebol simplesmente não amam o Real Madrid. Eles arruinam jogadores porque eles têm muito dinheiro. O Real contrata muitos jogadores de classe mundial e é o que fazem. Não precisam acabar ou quase arruinam carreiras de jogadores. E há tantos exemplos como Kaká, Beckham, Robin, Owen, Cannavaro, Ntala, Nuri, Sahin, entre outros. Cristiano Ronaldo. Como torcedor de futebol do século XXI, você pertence ao Cristiano Ronaldo ou ao Lionel Messi. Se você tem uma preferência, essa preferência geralmente se traduz em lealdade para os clubes dos jogadores, por exemplo. Não é incomum ver um torcedor que apoia o Manchester, o Real e a Juve, assim como a maioria dos torcedores do Barcelona agora estão apoiando seu amor ao PSG por causa de Messi. Então, quando Cristiano Ronaldo se mudou para o Real em 2009, ele não só comprou os gols e suas conquistas, mas ele também trouxe os inimigos do Manchester. E por causa de quanto tempo ele ficou no Madrid e quanto tempo ele conquistou com eles, esses torcedores passaram a odiar o clube e ainda o odeiam, mesmo que ele não faça mais parte. Sucesso. Você já sabe que o sucesso traz o ódio. Quanto mais bem sucedido você for, mais odiado você será. E que o Real Madrid é um exemplo típico de que pelas suas conquistas, eles estão longe de quando se trata de ser a equipe bem sucedida da Europa e uma das equipes mais bem sucedidas do mundo. Por si só, fizeram tantos torcedores de outros clubes de futebol odiá-los e podemos não ter estatísticas para apoiar isso, mas podemos apostar que os inimigos aumentam significativamente tanto na área galáctica quanto durante os 3 anos de corrida na Champions. Quais as outras ações você acha que devem fazer pessoas odiarem o Real Madrid? Deixe nos comentários e aproveite e já largue seu joinha. Este foi o vídeo de hoje.